Sexta-feira, sinais para os fiéis e para os infiéis. A lição de número 5, onde nós estaremos estudando acerca dos dons de elocução. O texto base hoje é 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículos de número 22 a 25, que diz: De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Vamos continuar, meus irmãos, nossa reflexão semanal. Línguas, sinais para os fiéis e para os infiéis. E a nossa Bíblia pentecostal, a Bíblia das Assembleias de Deus, editada pela CPAD, ali editada principalmente por Donald Stampes e também pelo pastor Antônio Gilberto, em memória, ambos em memória, eles fizeram o seguinte comentário, aqui em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 22. As línguas são um sinal. Atente para que a Bíblia Pentecostal fala sobre esses versículos. Abre aspas. As línguas dentro da congregação tornam-se um sinal negativo para os incrédulos, porque os convencem que estão separados de Deus e, portanto, não podem compreender o que está acontecendo. Então, o que ele está dizendo? Que se todas as pessoas na igreja forem batizadas com o Espírito Santo e começarem a falar em línguas, não haverá um som audível ao ponto que a pessoa possa ouvir, entender, compreender o que está sendo falado, o que está acontecendo no culto público. Então entra ali uma pessoa que não é crente, participar de um culto pentecostal, e ali os irmãos começam a falar em línguas estranhas, todos. Aquela pessoa vai ficar confusa. Aquela pessoa não vai entender nada. Até mesmo nós que falamos línguas estranhas não entendemos o que falamos. Paulo ele vai dizer no capítulo 14 de 1 Coríntios que o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O próprio Paulo falava a respeito disso. Então, no culto público, deve-se priorizar o quê? A profecia, os dons que possam edificar tanto os irmãos, a igreja, como aqueles que vêm de fora, participar do culto, ouvir a palavra de Deus, fazer uma visita. E aí, quando então ele ouve a palavra de Deus pregada, ensinada, ou alguém que está ali cheio do Espírito Santo profetizando, ele vai entender e vai compreender de fato o que está sendo falado, e assim ele vai ver que Deus está operando de maneira gloriosa naquele lugar, e ele vai se render a Cristo. Ele vai se prostrar e reconhecer que Deus está no meio de nós. Ainda diz mais a nota pentecostal o seguinte: um dos sinais mais certos de que o Espírito Santo está presente e operando em qualquer congregação é quando ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo está de fato num lugar, as pessoas que ali chegam, elas ouvem a palavra de Deus e o Espírito Santo ministra ao coração delas, para que elas possam se entregar a Cristo, para que elas possam se decidir por Jesus. E ela só vai poder fazer aquilo se de fato ela ouvir a palavra, entender, compreender o que está sendo falado.
Então, as línguas, elas são os sinais para os infiéis. E é um sinal negativo. Mas também as línguas são sinais para os fiéis, porque mostram, é claro que quem fala, o falar em língua não é manifestação, não é evidência de santidade. A pessoa faz parte de uma elite santa. Mas, de fato, falar em língua, manifestar a variedade de línguas, diz Paulo em 1 Coríntios 14, que é algo glorioso, que dá bem graças a Deus. A pessoa ora em espírito, fala em mistérios diretamente com Deus. Então é um sinal que ali também há uma certa liberdade do operar, do manifestar dos dons de Deus naquela congregação. Então, a questão não é proibir, mas também não é, como diz o ditado, deixar o negócio correr solto. Negócio é o quê? Nós termos bom senso. É o que nós falamos também no comentário de ontem. É nós termos bom senso e entender qual é o momento ali no culto. O momento da pregação, estarmos atentos, ouvindo a palavra de Deus. O momento do louvor, momento de glorificação, de adorar a Deus, manifestar ali o dom de variedade de língua, no momento da oração. Então tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento e tudo deve visar para a edificação da igreja. Então nós percebemos que lá em Atos, capítulo de número 2, quando eles estavam congregados, e ali eles começavam a falar em línguas, eles não sabiam o que falavam, mas todas as nações, de todas as partes que estavam ali reunidas em Jerusalém, ouviam as maravilhas de Deus na sua própria língua. E aí eles ficaram maravilhados. Como isso é possível? Esses homens não são galileus, como eles estão falando na nossa língua de origem, na nossa língua que nosso país? Como isso é possível? Eles estão bêbados, estão cheios de mostra? Aí Pedro se levanta e prega aquele lindo sermão e vai dizer, olha, esses homens não estão embriagados sendo esta hora do dia. O que está acontecendo aqui é o que aconteceu, que foi profetizado pelo profeta Joel lá no capítulo de número 2. E disse Deus, depois desses dias, derramarei do meu espírito. Então, ali em Atos 2, as línguas estranhas, no caso, eram línguas de nações. E aqui há duas diferenças que nós devemos saber. Que há línguas estranhas, mas que são línguas conhecidas aos homens, língua de nação. Quem fala não sabe, mas o outro que ouve entende. E tem as línguas que são mistérios, conforme 1 Coríntios capítulo 14. Então tem línguas que são línguas de nações, mas também tem línguas que são línguas estranhas, línguas que falam de mistérios, que nenhum homem entende, mas somente a pessoa que fala com Deus, fala em mistérios. Deus somente entende. Tá bom? Então, meus irmãos, as línguas são sinais para os fiéis e para os infiéis. Nós sabemos, biblicamente falando, que a evidência que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, a evidência inicial é o falar em línguas estranhas. É o evidenciar através das línguas estranhas. Isso é um fato que não somente ocorreu na palavra de Deus, mas há mais de 2000 anos está ocorrendo este sinal até nos dias atuais. Então nós cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas. Busque de Deus, tenha fé, espere confiantemente e Deus, no seu tempo, na sua hora, quando Ele desejar, quando Ele quiser, ou a hora sua, Ele vai derramar sobre você essa promessa e você vai falar em línguas estranhas. Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.